Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido através de nenhuma promoção, eu só quero dar uma palhinha a respeito do vindouro Dia dos Pais aí, que vai ser 11 de agosto, né? Mas é aquele recado de sempre no começo do vídeo, se quiserem promover um assunto e escolher um tema aqui pro canal, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. E caso seja um tema que vocês não queiram compartilhar com a comunidade, o link também tá aqui na descrição e no comentário fixado. Em ambos os casos vocês ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados do meu servidor do Discord. E no mais, lembrem-se de acompanhar meu canal de cortes aí, né? Onde eu posto cortes de lives privadas. E se gostarem do conteúdo e quiserem apanhar de outras formas, também lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Agora, a inspiração para eu fazer esse vídeo veio de um vídeo do ThinkNape, né? Conhecido como Stardust, que o nome do canal dele é ThinkNape, Macaco Pensante, e o pseudônimo que ele usa para produzir conteúdo é Stardust, que o Raccoon citava ele bastante, ele é um dos pioneiros de criadores de conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho aí na comunidade gringa. E ele fez um vídeo, entre aspas, um vídeo resposta ou análise a respeito de uma fala do Jordan Peterson, né? Onde o Jordan Peterson fala que pessoas que não querem ter filhos são iludidas ou imaturas. Porque, segundo ele, todos os seus ancestrais se reproduziram e é muita imaturidade ou até um nível de insanidade você não querer repetir esse processo ou simplesmente achar que você está certo em não se reproduzir e os seus ancestrais, os milhões de ancestrais que todos nós temos, estavam de alguma forma errados. Bom, a gente conhece, né, a pegada de Jordan Peterson, acredito eu. Ele é um cara mais tradicional conservador, mas ele é um cara que até hoje é conhecido como, sei lá, o baluarde da masculinidade, ou pelo menos o farol da masculinidade, né? Um desses gurus aí. E eu vejo na nossa comunidade também muito dessa perseguição pela reprodução como se fosse, sei lá, o objetivo da vida, ou o significado, o propósito da vida, porque ele simplesmente vê isso se repetindo em todas as criaturas da natureza. Mas hoje em dia a gente consegue muito bem ver que essa parada de reprodução, ter filhos e constituir família, está mais puxando para o lado de uma pressão social do que um chamado instintivo de verdade. E o ThinkNape, ele dá excelentes argumentos a respeito disso, e ele fala até das famosas maldições hereditárias, como, por exemplo, o fato de que se os pais forem pobres, os filhos com certeza também serão. Se os pais forem mal educados, os filhos com certeza também serão. É um fato que a família é o primeiro grupo ao qual você tem contato como indivíduo e eles determinam, ou pelo menos influenciam, fortemente o que você vai ser ou o que você tem potencial para ser, né? Então, de fato, existem legados ruins também e não se fala disso. Até a psicopatologia foi descoberta recentemente ser algo hereditário, né? E o legado mais evidente dos pais para você é a sua aparência, não é isso? É o seu fenótipo determinado pela genética. E a calvície é uma dessas condições que pode ser transmitida pelos genes e atinge grande parte dos homens. E muitos deles nem sabem que há tratamento para isso, né? Como é, por exemplo, os produtos da Manual. Vocês já devem ter ouvido falar da Manual, que é uma referência no tratamento da calvície, já que ela oferece tratamento personalizado e um canal aberto para acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras, tanto para casos iniciais quanto para casos mais evoluídos de calvície. Então é como dizem, né? Tal pai, tal filho, mas sobre calvície não com a Manual. Com um tratamento contínuo e adequado, os resultados costumam surgir expressivamente a partir do 4º mês de uso, né? Com foco, é claro, no tratamento contínuo e adequado. No link da descrição e comentário fixado, vocês vão encontrar aí um link para compra de produtos da Manual com 40% de desconto ao usar o código CORUJA na sua primeira compra. Só que essa promoção é por tempo limitado. E não se preocupem, a entrega é gratuita e discreta e a caixa vem sem identificação alguma. Mas repito, a promoção é por tempo limitado, então aproveita logo enquanto dá tempo. E sobre esse assunto da aparência ser um legado muito forte, né? Eu lembro até de um inscrito do Epifania que ele citava várias vezes, dizendo que o pai dele era um cara baixinho, de 1,68, pardo, de cabelo crespo, mas que acabou casando com a sua mãe, que na opinião dele era um Stacy, né? E aí ele disse que o seu pai amaldiçoou toda a sua vida. E o ouvinte até nutria um certo ódio cordial pelo pai ali. Só que eu gosto da perspectiva do Epifania a respeito disso, né? Tipo, você é dado um deck de cartas totalmente aleatório, tipo um jogo de dados quando você entra na vida. É claro, sempre vai ter alguém muito melhor do que você, nas coisas até que você gosta de fazer e que você acredita que tem talento. Isso é um fato, tá? Às vezes você é um cara que gosta muito de tocar instrumentos e se dedica a vida toda a isso porque você acredita que tem talento. Mas às vezes vem um cara que não é muito fã disso, não acredita que é a sua vocação, é só a mesma coisa que ele faz na vida, e ele toca melhor que você, assim, com poucos meses de aprendizado.
Cara, isso eu já vi acontecer demais. E muitas das vezes, por pura comparação, as pessoas elas desistem dos seus sonhos ou desistem dos seus talentos e acreditam que nunca vão ser bem-sucedidas simplesmente porque tem um cara que botou menos esforço e teve mais resultado, né? Isso é bem comum de baixa autoestima que a gente vê na nossa comunidade. Tipo, tem o Shed que ele consegue relacionamentos muito mais baratos e com muito mais retorno do que eu. Logo, acabou pra mim. E eu já falei, o problema é o cara querer relacionamento e ficar com essas travas aí, se frustrando, né? Porque ele simplesmente se compara demais. E a genética da nossa comunidade se tornou meio que um deus, né? É claro, isso é bem um exagero, às vezes é uma forma escapista de criar algum tipo de desculpa para preguiça, do tipo, a genética determinou que eu fosse assim e assado, logo não tem jeito pra mim. Eu acho que quem pensa assim simplesmente tem uma xereca mental, entendeu? Não tem outra palavra para descrever isso. Mas eu concordo plenamente com o Thinking Ape que existem pessoas que, pro bem de si mesmas, dos seus filhos e até mesmo da sociedade, simplesmente não deveriam se reproduzir. Esse é um assunto bem polêmico porque pode entrar naquele assunto de manipulação genética comum da galera da Alemanha de 1930, 40, né? Mas é um fato, as pessoas que têm menos vocação e capacidade para serem pais são as que se reproduzem mais. E existe uma evidência gritante na internet disponível para qualquer um de vocês acessar, que o Thinking Ape usou, que é a página do Reddit Regretful Parents, ou Pais Arrependidos. E assim, se vocês não manjam de inglês, vocês podem usar aí a extensão do Chrome que traduz a página, né? Mas, mais uma vez, eu peço a vocês cautela, sabe, um desvencilhamento da moral e da sua capacidade analítica, porque senão você vai se sentir um pouco desesperado e talvez até triste lendo os relatos que tem por ali, tá? Primeiro de tudo, entrando nessa página do Reddit, Regretful Parents, você vai perceber que a maioria ali são mulheres, ou seja, mães. E os relatos são absurdos, sabe? Muitos deles são de mães que tiveram filhos deficientes. E elas falam dos seus filhos com uma apatia ou até mesmo uma antipatia que você, assim, que destrói o conceito de maternidade sagrada na sua cabeça, onde você acha que toda mãe ama seu filho e que isso é um determinismo divino, biológico que seja, e não é verdade. Existem relatos de mães dizendo que querem fugir de casa e precisam fazer isso antes da criança completar 2 anos, porque cientificamente falando, aos 2 anos é a idade onde a criança começa a criar memórias, né, dos seus pais. Antes disso ela não tem capacidade cognitiva para isso. Mães que já tentaram abandonar os seus filhos, mas foram forçadas pela comunidade ou até mesmo pela lei a continuar com seus filhos. Mas no geral, são mães e alguns pais também, mas no geral mães, vocês podem ver lá, que tem algum tipo de frustração com os pais da criança. Ou porque o pai, veja só, a engravidou indesejadamente, né? Obviamente jogando a responsabilidade somente para o homem nessa situação, ou porque o pai comeu, sumiu, e agora ela está sozinha para sustentar essa criança. E esse é uma epidemia no mundo ocidental, né? Que é o mãe-solteirismo. O Epifania fez um vídeo muito bom recentemente, né, no canal dele, Epi, sobre esse assunto, e ele explica assim, ao longo de 40, 50 minutos por que isso acontece no Brasil. E de fato, ele usa um exemplo do RGB News, né, que é do Carioquil ali da área dele, de mães assim que são questionadas pelo negão da RGB News se elas são mães solteiras, onde está o pai da criança, e na hora o semblante da mulher ali muda, sabe? Dá pra ver um ódio, um ressentimento gritante quando toca-se no assunto do pai da criança. Lembrando que o entrevistador ali ele chega em mães grávidas, tá? Que estão fumando e usando drogas lícitas e ilícitas nos bailes funks. E toda vez que o assunto do pai da criança é tocado, elas mostram um ódio, né, real ali, perceptível. E daí tu percebe, né? Tu percebe que essa criança, ela não vai ter futuro nenhum. Ela não tem nada de bom, assim, que possa vir a acontecer com ela, ou pelo menos nada otimista quando ela ganhar a vida. Porque é claro que essa criança, ela vai nascer e crescer para parecer com o pai, seja fisicamente ou seja em personalidade, porque a gente sabe que até certo nível a personalidade ela é hereditária, geneticamente falando. Ela já vai crescer num mundo e num ambiente que provavelmente vai a ensinar a ter uns comportamentos parecidos com o do pai, do homem que atraiu a sua mãe e a engravidou, né? Por quê? Porque provavelmente aquele homem também não teve pai em casa e provavelmente cresceu num ambiente, num lar desestruturado para acabar nessa situação, sendo um pai inadimplente. E aí o ciclo continua, né?
Claro, com todos os incentivos socioculturais para que isso aconteça, como se fosse realmente algo maquiavélico mesmo, né? Como aquela clássica entrevista do NGB News com uma mãe que diz assim: o importante é que eu tô ganhando a bolsa do governo. E aí ele mete o: vai, rebola, rebola com o filho dele na barriga, joga o cu e faz o L. E a, e a mulher começa a rebolar, fazendo o L com o que provavelmente é uma latinha de loló na mão. Agora, percebamos que pessoas assim são muito comuns no nosso país, talvez não nesse caso extremo, esse caso extremo talvez não seja a maioria, mas é comum o suficiente para não ser exceção. Porém, maioria dos pais no Brasil e no mundo são pessoas realmente imaturas. Por quê? Porque no nosso país, a maioria das gravidez são indesejadas. E se uma pessoa ela não planeja a gravidez, ela não planeja a sua reprodução, ela é no mínimo, tá? No mínimo, sendo eufemista, imatura. Então, se o Jordan Peterson diz, e de fato esse é até o argumento do Stardust, né, do canal Thinking Ape, que se você não quer se reproduzir, você é imaturo, e as pessoas que são imaturas e estão se reproduzindo? Porque, como a gente sabe, Jordan Peterson ele é um cara de matriz católica, certo? Na verdade, ele é assumidamente católico, e a gente sabe que a narrativa cristã, e os cristãos que me perdoem, ela é muito condescendente com o sofrimento humano, até por conta da história do Messias cristão, e dos apóstolos também, né? Então até o Jordan Peterson fala, né, numa crítica narrativa antinatalista, que nascer para sofrer não é um problema, porque o sofrimento é uma realidade da vida. Mas eu acho que há uma diferença brutal entre simplesmente os pais, eles planejarem a reprodução, construírem um ambiente de qualidade para o seu filho e darem a eles chance de se desenvolverem como um cidadão funcional, né? Porque, é claro, a criança ela vai se machucar, ela vai sofrer dores físicas e emocionais com certeza. Talvez ela quebre ossos brincando de bicicleta, talvez ela seja atropelada e talvez ela possa até sofrer sequelas pro resto da vida, como, sei lá, infelizmente ficar paraplégica ou até tetraplégica ou nascer com dificuldades, nascer com deficiências. Sim, o sofrimento é inerente à vida, né? E essas coisas acontecem com pessoas todos os dias, e não dá para evitar. Só por isso deveríamos ser antinatalistas e não nos reproduzirmos? Eu particularmente não sou antinatalista, embora eu seja também, como o Thinking Ape falou, bem simpatizante de muitas das narrativas deles. E, de fato, eu não acredito que o sofrimento é uma boa justificativa para não se reproduzir, porque não é como se fosse possível evitar o sofrimento de fato, e muitas das vezes o sofrimento não é questão de percepção. Existem pessoas que têm tudo na vida, né, como vários famosos aí milionários, e tiram a própria vida por depressão, enquanto os níveis de autochurrascamento, né, em continentes como a África, por exemplo, são muito menores do que na Europa, em proporção, é claro. Mas se a narrativa natalista ela é da reprodução como forma de manutenção social, porque, é claro, todo mundo quer parecer virtuoso. Ninguém quer admitir que muitas das vezes só quer se reproduzir para ter um clonezinho seu, como se fosse uma multiplicação do próprio ego, sabe? Adoraria ver clonezinhos seus pequenininhos, cheios de neotenia, que liberam no nosso corpo vários hormônios e neurotransmissores do prazer, né? Ver uma criancinha, todo mundo acha fofo, principalmente quando é sangue do seu sangue, principalmente quando lembra e parece você. Isso afaga o seu ego porque faz você sentir que ele se reproduziu, que ele se expandiu. Ninguém quer admitir isso quando, na verdade, essa é a mais comum das motivações das pessoas que se reproduzem, de fato, planejadamente, é claro. Então, os natalistas, fazendo críticas a eles também, a galera pró-reprodução, que geralmente está mais ligada no tradicional conservadorismo e no catolicismo, cristianismo, eles usam muito frequentemente o argumento da manutenção e da funcionalidade sociais para justificar a reprodução numa tentativa de não parecer tão egoísta. Mas esse é que é o ponto. Se o objetivo é a manutenção da funcionalidade social, então a maioria das pessoas no mundo não deveriam se reproduzir. Se esse é o objetivo. Porque se no Brasil nós temos, acho que 56% das gravidezes indesejadas, quer dizer que nem os pais queriam que isso acontecesse. Na verdade, eu estou olhando aqui agora e eles usam a palavra não planejada, né? Gravidez não planejada. Não quer dizer indesejada necessariamente, porque a maioria dos pais, pelo menos o que eu vejo, desejam os seus filhos mesmo que não tenham planejado eles. E eu acho que hoje em dia nós estamos falando isso de uma forma mais aberta, e é por isso que assuntos como a legalização da interrupção da gestação, né, está sendo algo discutido pública e politicamente.
simplesmente porque o pragmatismo da reprodução ele está sendo muito mais levado em conta do que a moralidade. Sem falar, é claro, que socialmente ter filhos tem perdido propósito. Como eu disse, basicamente o que sobrou hoje para você justificar se reproduzir é o ganho de validação social. E embora mulheres ganhem muita validação social por serem mães, o que elas perdem jogando na balança pragmática, para muitas pode não valer a pena. E é por isso que tem se falado tão abertamente sobre isso. E, segundo o censo, são as mulheres que mais são a favor da legalização. E a narrativa que explica isso é de que são as mulheres que sofrem na pele o ônus da gestação, né? Mas eu diria que se a situação fosse trocada, a narrativa seria: os homens não sentem na pele a ligação e o amor materno que se constrói com uma vida sendo gerada no seu ventre, né? E como eu falei, no passado talvez era de se esperar que os homens fossem mais a favor da interrupção da gestação, ou da legalização dela, e as mulheres contra, porque se imaginava que as mulheres têm naturalmente uma maternidade latente, né, e um desejo por ser mãe, e os homens simplesmente por eles pagarem a maior parte do preço material da reprodução, como mostra inclusive o fato de que são eles os maiores pagadores de pensão, são eles os maiores pagadores de impostos e os que menos recebem retorno, que hoje, né, esse retorno está indo principalmente para mães solteiras aqui no Brasil. Era de se imaginar que eles seriam mais a favor disso. E vocês já devem conhecer a minha opinião a respeito da interrupção da gestação, né? Eu não tenho que provar nada a ninguém, nem tenho que justificar as minhas escolhas impondo elas em outras pessoas, como muito se faz com essa coisa de casamento e ter filhos, né? Esse é o grande problema de principalmente os homens, eu vejo. Eles querem isso, eles já fizeram isso e eles querem reafirmar suas escolhas, fazendo com que outras pessoas tomem essa mesma escolha para que ele talvez não se sinta sozinho ou abandonado. É uma tentativa de anexação de ego, né? Ele quer expandir o seu ego anexando de outras pessoas a si mesmo, como se fosse uma tentativa de posse. Eu não me considero um antinatalista, mas eu acredito que, de fato, pessoas que não querem ser pais ou mães não deveriam ser obrigadas a isso, mesmo que, e na verdade principalmente, se tomaram essa decisão de uma forma irresponsável. Eu acho que nada de bom vai vir disso. Porque se todo mundo acaba pensando de forma egoísta, eu também vou pensar, né? Eu não vou ficar atrás nesse trenzinho. Porque quanto mais filhos não planejados e indesejados nesse Brasil, menos impostos na teoria, mas eu acredito que na prática não vai ser assim, mas na teoria menos impostos eu vou ter que pagar para sustentar a filha dos outros. E é fato também que isso diminui a criminalidade, porque existem diversos documentos feitos pelo FBI que mostram a clara e direta correlação entre a ausência paterna ou uma criação disfuncional com o desenvolvimento de psicopatologia e até mesmo a inclinação para a criminalidade, né, no indivíduo. Mas enfim, senhores, esse é o vídeo de hoje. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.